sobre Geazi, 2 Reis, capítulo de número 5. Glória a Jesus. Louva a Deus pela vida de todos os irmãos que estão aqui. Eu acho que quem se dispõe a vir a um culto numa quinta-feira na Flórida é um povo crente que acredita no sobrenatural de Deus. E é o sobrenatural de Deus que eu venho falar nessa noite. 2 Reis, capítulo 5, verso 20. Nada contra o culto de domingo, irmão. O culto de domingo é culto da família, é culto de bênção. Mas o culto de quinta é do povo que não mede o poder de Deus. Capítulo de número 5, verso de número 20. Porém Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, disse: eis que o meu senhor dispensou Naamã, esse sírio, ao não receber em suas mãos aquilo que ele trouxe. Porém, como vive o Senhor, correrei atrás dele e pegarei algo dele. Fecha os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que a tua palavra possa ser entendida pelo teu filho, pela tua filha que está aqui. Eu preciso que o Senhor me faça entender e que o Senhor faça com que as palavras alcancem o coração de cada um, porque é a tua palavra que importa. O povo é teu, a casa é tua, e nós estamos aqui porque cremos que o Senhor move e faz o impossível. Nós cremos no impossível e nós declaramos, ó Deus, que este povo vai ver o impossível em sua casa, em sua família, nos seus filhos, como eu tenho visto na minha casa, na minha família, nos meus filhos. Assim como o Senhor tem feito no meu trabalho, nas minhas finanças, no meu ministério, o Senhor fará nas finanças, no ministério e no trabalho deles. Deus, em o nome de Jesus, eu não estou pregando nada que eu não conheça. Eu conheço o Senhor que trouxe esse povo aqui. Eu conheço o poder do Senhor que me moveu até aqui. E em nome de Jesus, que este poder sobrenatural seja sobre nós e que saiamos daqui convictos que a nossa história tem um começo e um fim. E em nome de Jesus, o Senhor está em todas essas fases conosco. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Poderia sentar. A palavra do Senhor, ela é extraordinariamente sobrenatural. Eu estava pensando sobre Jesus, que nós não conseguimos saber quem Ele é se vivemos só com as coisas terrenas. Nós não podemos, nós não conseguimos, está muito longe a existência humana da existência de Deus, porque nós somos finitos, nós somos frágeis, nós somos emotivos. Eu choro até de ver filme. Se eu tiro 10 minutos de oração, eu choro. Se eu tiro eu quase perco o fôlego de chorar. Eu sou emotiva. É o que me move. E as minhas emoções, às vezes, querem atrapalhar a Deus. Você sabia disso? É porque quando você vê uma situação tão difícil, pessoas emotivas como eu, a primeira coisa é pensar: eu vou chorar. Eu vou chorar, porque eu não aguento essa situação. E às vezes você está se afogando em lágrimas e dificulta os seus pensamentos. E aí quando você confia no sobrenatural, acontece uma coisa que também acontece comigo. Quando eu tenho uma situação dificílima para resolver, eu chamo Jesus, resolvo, depois eu choro. Quando você conhece o sobrenatural de Deus e sabe que não é nas suas forças, é na força de Deus. Quando você sabe que você pode entrar na causa que Deus vai fazer, então você entra na causa. Não é a sua condição física, emocional, porque a minha, irmão, não é boa. Eu sou uma pessoa tão emotiva que se eu ando na rua e vejo um mendigo, vejo ali uma pessoa, um morador de rua, a minha alma parece que se rasga por dentro e eu falo: Jesus, eu não posso fazer nada por esse homem. Eu não
posso fazer nada por essa mulher, a não ser dizer para ele que Jesus ama ele. Então faça alguma coisa por ele. Mas as minhas emoções não podem atrapalhar aquilo que Deus é e aquilo que Deus pode. Sabe o que este país faz? Ele estuda você. E ele pega a sua fragilidade e quer colocar acima da sua qualidade. Ele pega o seu ponto fraco e quer colocar acima do seu ponto forte. Ele pega aquilo que é bom em você e quer abafar com aquilo que é ruim de você. Ele quer revelar o seu pior. Tem 10 anos que eu vivo aqui e eu já passei cada situação que eu falava, Jesus vem aqui. Eu lembrava de uma irmã que estava uma vez num círculo de oração e ela tinha acabado de descer do voo e animou, já de idade, ir para o círculo de oração e deram uma oportunidade para ela, e nós estávamos ali ansiosas para ouvir ela falar, e ela começou a passar mal e ela dizia, Jesus, vem aqui. E ela foi chamando Jesus com tanto carinho, que aquela mulher recuperou o ânimo e pregou maravilhosamente bem e ministrou, e o Senhor operou. Às vezes é isso que nós precisamos, porque este país faz essas coisas. Você sabia que lá no Brasil nós tínhamos uma guerra contra a imoralidade, contra a corrupção, contra a mentira? Lá no nosso país nós tínhamos uma outra guerra. Aqui nós temos contra as emoções. Quando nós pisamos no lugar, as emoções daquele ambiente querem nos invadir. E aí você tem que dizer, aqui não te cabe, porque aqui só tem Jesus. Você tem que ter Jesus até derramar. Eu já tive situações de chegar diante de pessoas líderes, e aquela pessoa transtornada começar a expulsar as pessoas da igreja, e eu pensar, Jesus, eu não vou, eu sou serva de Deus. Não vou para lugar nenhum. De ter que olhar nos olhos dessa pessoa e dizer, acalma, porque eu não vou. Eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou ocupada. Quando o Senhor se acalmar, nós nos falamos, porque eu estou ocupada fazendo a obra de Deus. Eu não posso parar agora para discutir com o Senhor. Aqui é a casa de Deus. Meu irmão, não deixe que Satanás pegue aquilo que você tem de pior, a sua fragilidade, as suas emoções, e faça com que a sua pior face, o seu pior apareça. Porque foi isso que aconteceu com esse jovem. Ele teve a oportunidade de viver o melhor de Deus. Ele teve a oportunidade de fazer o melhor para Deus. Ele teve a oportunidade de aprender com 2 grandes homens de Deus, que a Bíblia diz que Elias, ele era um profeta extraordinário, a ponto de dizer, desce fogo do céu. E o céu ouviu. Olha a oportunidade que esse jovem Geazi perdeu. Quem não sabe de toda a história, leia na sua casa 2 Reis. Você vai entender o que eu estou falando, porque eu tenho poucos minutos. Mas ali esse jovem, ele teve a oportunidade de olhar para aqueles homens de Deus, Elias e Eliseu. Ele teve a oportunidade de andar pertinho com Eliseu e ver Eliseu declarar aquela senhora que não tinha filhos, dizendo, o que eu posso fazer por você, mulher? E ela calada. Sabe por que ela ficou calada quando ele perguntou? Não é porque ela não acreditava, é porque ela queria muito. E às vezes quando nós queremos muito uma coisa, temos medo de não receber. Essa é a nossa fragilidade. E aí ele olha para ela. Quem diz para Eliseu que ela não tinha filhos? Geazi. Geazi sabia que o Deus que usava aquele homem tinha poder de fazer aquele ventre vazio, seco, sem vida, florescer e gerar um filho. Ele sabia. Ele só perdeu a oportunidade de entregar suas emoções a Deus. Meu irmão, você tem que ter convicção quem te chamou, quem você é em Deus.
quem te trouxe para esse país. Não me importa como você veio. Irmão, se você veio por cima, se você veio por baixo, se você veio pela água, se você veio pelo ar, se você veio pela terra, não me interessa como você chegou aqui. Você só chegou aqui porque foi o Deus de toda a terra que te trouxe. É isso que você tem que pensar. Sabia que Deus podia muito bem ter te colocado dali para trás? Você sabia que você podia ter ficado dentro de uma prisão por meses e sido deportado? Você sabia que você podia ter entrado e sido deportado no outro dia? Você sabia que numa direção qualquer de trânsito você poderia ter ido embora? Sabe quem te trouxe, quem te segura nesse país? É Deus. Põe uma coisa na sua cabeça: Deus tem um propósito com o povo dele aqui. E hoje, depois de 10 anos, porque eu já contei aqui meu testemunho, que eu não queria ficar, e o Senhor me ajudou a ficar. Emocionalmente eu não estava preparada. E hoje eu entendo que Deus trouxe o povo de Deus, porque esta nação precisa do suporte da igreja de Deus. O povo não quer mais saber de Jesus, mas nós estamos aqui para lembrar que Jesus ainda está vivo. Ele vive e Ele vai voltar. Foi Deus que te trouxe para este país, para orar por essa nação. Que pena que as nossas emoções, e que pena que a nossa carnalidade, a carnalidade briga contra Deus. Isso é fato. Eu sou carne, então eu quero dizer a Deus o que fazer. E aí Deus olha para mim e espera eu me calar. Porque ninguém determina a Deus, é Deus que me determina o homem. Mas também existem as nossas emoções, que até com boas intenções nos rouba de Deus. Cuidado. Rouba a chance, rouba a porta, rouba a oportunidade, rouba o momento, o melhor momento que você poderia viver. Você não vive pensando só no futuro. Eu tive esse tempo, irmão. Quem tem menos de 5 anos aqui de América? Menos de 5 anos, menos de 3 anos. Irmão, misericórdia. Vocês estão bem na fita. Eu com 3 anos, eu só sabia chorar. Só chorar. Porque eu só pensava lá no futuro, como que vai ser amanhã, como que vai ser depois, como que vai ser daqui 10 anos. Ah, mas como que meu filho vai fazer daqui 5 anos? Ai, como que vai ser daqui 9 anos? Ah, mas como que vai ser quando? Jesus, querido, como eu sofri em vão, irmãos. Viva o agora, viva o momento. Acalma o teu coração. Eu estava falando com Deus que a única coisa hoje que eu preciso mesmo é paz. As outras coisas, tá tudo bem, porque eu não posso mudar. Então me ajuda a ter paz. Eu entrei num acordo com Deus, agora me ajuda a ter paz, porque o que nós precisamos é paz, calmaria. A gente faz o vento, a gente sopra o vento e a gente faz a tempestade. Porque as nossas emoções nos faz girar 180 graus. Eu me lembro quantas vezes eu ansiosa quando os meus filhos fossem para a faculdade. Meu filho tinha 11, a minha filha tinha 9 e eu já estava sofrendo com eles no momento de agora, que eles têm 21, 22 anos. Ah, meu irmão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, acalma o teu coração, acalma o teu coração. Ah, Deus foi tão bom para mim, Deus será bom para você. Deus abriu tanta porta para mim, Deus abrirá para você. Deus nos livrou de tantas situações, Deus livrará vocês. O Senhor tem nos abençoado, coisas que a gente nunca imaginou. Deus fará isso por vocês. E não é riqueza não, irmãos, é mais que isso. É organização, é paz.
é direção, não é só dinheiro não, porque quando nós pisamos aqui, nós esquecemos que o nosso Deus, Ele é Deus de alma, Ele é Deus do interno, Ele é Deus do profundo. As outras coisas são acrescentadas, mas não são primeiro. Primeiro é o céu, primeiro é Deus, primeiro é o santo, primeiro é aquilo que vem do céu, não é da terra. E nós não podemos viver só em um e nem só no outro. Nós temos que ter o equilíbrio aí. Mas Geazi não quis ter esse equilíbrio. Teve oportunidade. Ah, como teve. Geazi, ele foi um jovem que foi levado por algum motivo a uma escola de profetas. Por algum motivo, Deus te trouxe à casa dele. Cabe você valorizar ou não. Por algum motivo, Deus moveu para que você estivesse na casa dele. Cabe você entrar na presença ou não. Por algum motivo, Deus te trouxe à igreja, seja ela qual for, seja essa, seja qual for. Cabe a você querer conhecer profundamente a Deus ou não. Geazi, por algum motivo, foi lá para a casa dos profetas. Os historiadores dizem que talvez seja a primeira casa de profeta profundamente exercida foi a de Eliseu. E ele abre as portas para os mancebos, e estava ali Geazi. E o interessante, que Eliseu era moço de Elias, era ajudante, era aprendiz, e agora ele escolhe Geazi. O que aconteceu com Eliseu quando Elias subiu? Ele pediu: me dá porção dobrada. Elias foi, Eliseu ficou, e ao invés dele dizer: eu não quero essa vida para mim, porque essa vida é sofrida, eu não vou continuar porque eu vi o quanto sofreu este meu Senhor, eu não vou ficar nessa mesma fileira dos profetas, porque eu vou ser perseguido. Eu não quero isso para mim. Ele disse: não, me dá porção dobrada. Eu digo que ele disse do profundo do coração: me dá coragem ao dobro do que você teve. Porque o profeta Elias, biblicamente, ele fez mais milagres do que Eliseu. E por que ele pediu unção dobrada se ele não fez mais milagres que Elias? A unção que ele pediu foi coragem. Sabe o que nos falta? É coragem para servir a Deus. Nos falta coragem de viver no sobrenatural. Nos falta coragem de responder a quem quer que seja: Deus é quem sabe do meu futuro, eu não sei, mas se Ele quiser eu vou, se Ele quiser eu fico, e se Ele quiser Ele vai fazer, porque Ele é todo poderoso para fazer. Responde que o Senhor fará, não é você. Eu me lembro da situação há muitos anos atrás, que eu fui limpar a casa com uma moça, e essa moça contou uma história comprida. E eu ali, recém-chegada, muito inocente, cheguei em casa depois e pensando: ela estava falando de mim. Depois eu fui analisar toda a história. Falei: uau, ela estava falando de mim. E depois eu falei para Jesus: Jesus, eu não posso dizer nada a ela, porque ela não me conhece. Eu não, naquela época, nós não tínhamos 10 anos atrás, essa coisa de stories, de estar colocando tudo na internet, tudo era uma coisa muito particular. E ela alegou que eu dizia que servia ao Senhor há não sei quanto tempo, e fiz e aconteci, mas que era uma história que todos contavam quando chegava aqui, porque ninguém podia tirar a prova de quem você era no Brasil. E depois eu pensei: uau, ela estava falando de mim. E aí vem algo extraordinário de Deus. Deus te conhece? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Quem precisa saber vai saber. Quem precisa te ajudar vai te ajudar. Quem precisa abrir a porta vai abrir.
Quem precisa estar com você no momento difícil vai estar, porque quem te conhece foi quem te trouxe, e é isso que importa. E passado 10 anos, e eu me lembro de tudo que eu passei aqui, e eu pensava naquele momento: não estou entendendo, Senhor. Não tenho motivo, não tenho porquê, não estou entendendo. Mas eu quero no mínimo que o Senhor faça, no mínimo, a tua vontade. Porque a minha não vai dar certo aqui. Entrega ao Senhor. Não deixa que as suas emoções ou a sua vontade... Irmão, se fosse pela minha vontade, eu teria perdido a maior oportunidade da nossa vida, que era o green card. Pela minha vontade. Meu esposo está aí, sabe a cruz que carregou. Eu chorava dia e noite. O green card correndo atrás de mim e eu correndo do green card. O green card correndo atrás de mim e eu correndo do green card. A Bíblia diz que não é você que corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você. Você só tem que entender que você tem que estar no lugar que Deus determinou para você estar. Não deixe que a ansiedade... Meu Deus, é a crise do século. E eu tive várias. Mas eu não podia deixar que nem os meus sentimentos, nem as minhas emoções, nem os meus projetos falassem mais alto do que a voz de Deus. Falasse mais alto do que a orientação de Deus. Falasse mais alto do que a vontade de Deus sobre a minha vida. Este país, ele quer destruir as suas emoções, porque quem quer reinar aqui é Mamon. Conheça ele, fale com ele, e em nome de Jesus o repreenda. Diz aqui, como eu digo lá em casa, aqui quem paga o aluguel, a água e a luz é Jesus. Então aqui é coisa de Deus. Aqui só se escuta de Deus, só se fala de Deus, porque quem paga a conta aqui é Jesus. Não é o meu trabalho, não é o trabalho do meu marido. Não é o meu esforço, não é o esforço dele. É Jesus. Alguns de nós vamos sair na frente. Não se preocupe, todos nós vamos chegar. É isso que você tem que entender. Não se preocupe, você não tem que acelerar porque o vizinho está acelerando. É isso que aconteceu com Geazi. Vamos ler? Já para terminar. Porém Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, disse: eis que o meu senhor dispensou Naamã esse Ciro 5:20. E não recebeu da sua mão aquilo que ele trouxe. Porém, como vive o Senhor, correrei atrás dele e pegarei algo dele. O Senhor tinha usado Eliseu para curar Naamã. Naamã demonstrou uma gratidão extraordinária. Mas veja bem, tudo tem o seu tempo. Porque Eliseu não quis receber as vestes, tudo tem o seu tempo. Não era tempo. Ele ainda tinha muita jornada. As vestes eram pesadas demais. Era um compromisso a mais para Eliseu estar ali cuidando das suas vestes. Era uma coisa desnecessária para o projeto que Deus queria naquele momento para Eliseu. Não era tempo. E nós somos abençoados a ponto de dizer ao Senhor: traz o futuro para mim, Senhor. Como eu já disse: Senhor, como serão os meus filhos no futuro? O que será deles no futuro? Hoje os dois têm green card. Eu falo para eles: pergunta, tem papel? Tem papel? Tem papel? Para ver se casa com alguém que não tem papel, para ver se não desperdiça tanto sofrimento. Às vezes nós trazemos o sofrimento do futuro. Eu já fiz, porque sou emotiva. Às vezes nós queremos viver o amanhã. Geazi quis viver. Ele pensou: não deu tempo, Elias morreu e não tinha umas vestes tão bonitas como essa. Agora meu senhor Eliseu vai pelo mesmo caminho e eu não irei. Eu não irei pelo mesmo caminho.
Assim Geazi seguiu atrás de Naamã, e quando Naamã viu correndo atrás de si, ele desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? E ele disse: tudo está bem. E inventa uma história. Meu irmão, Deus não precisa de ajuda. Diga sempre a verdade. Nunca profane o sagrado. Nunca troque as coisas santas de Deus para as profanas. Nunca negocie aquilo que é santo por aquilo que é impuro. Cuidado. E eu vou falar bem claro aqui, irmãos. Quando eu cheguei aqui, eu fui convidada a abrir um projeto em língua hispana e eu não falava espanhol. E na época eu fiquei muito aflita porque eu falava mal português. Mas o Senhor já tinha uma chamada comigo, missionário, desde os meus 12 anos. E eu tinha feito missiologia, então eu tinha uma visão missionária muito grande, mas eu não tinha prática. E no prédio que eu morei a primeira vez, há 10 anos atrás, tinha um moço que limpava o prédio e ele era hispano. E um dia ele chegou na minha porta. Eu chamei e falei: eu queria dar umas coisas para o senhor que eu ganhei, porque quando a gente chega aqui, graças a Deus, aleluia, é uma benção, não é? Ganhava coisas e coisas que não cabia nem na minha casa. E eu falava: não, o senhor quer? Ele quer, eu vendo e mando para os meus filhos o dinheiro que fazem faculdade na Nicarágua. Eu falei: ok. E no segundo dia, ele toca na minha porta, que eu abri. Ele disse para mim: a senhora quer se chamar Shakira ou Madonna? E em espanhol. E eu com muita calma pedi que ele repetisse. E eu disse: que é isso? Ele disse: consigo para você um documento, Shakira ou Madonna. Eu gostei da senhora, a senhora tem uma cara de ser gente boa, eu consigo para a senhora. E eu olhei para ele e falei: meu nome é Edna. E deixa eu te falar, eu quero te convidar para ir num culto. Aí ele deu 2 passos assim para trás. A senhora é crente? Eu falei: sou. Ele falou: eu também já fui. Eu falei: então você vai ser meu primeiro membro, porque eu estou abrindo um projetinho ali. E Deus vai salvar o senhor e a sua família. E ele: então não tem Shakira e nem Madonna? Eu falei: não tem nem Shakira e nem Madonna. E meu irmão, não consagre o profano, porque o profano nunca vai ser santo. Quantos eu conheci que quando Deus abriu a porta, estava agarrado no profano. Eu não sei quantos dias, quantos meses, quantos anos vai demorar para Deus fazer aquilo que tem que fazer, mas não profane o sagrado. Nem Shakira e nem Madonna. Geazi vira para aquele senhor e diz: olha, verso 23, meu senhor Naamã disse. Quem disse? Geazi, não foi o Senhor, não foi Eliseu, foi Geazi. E aí se contente. E Naamã disse, porque no 22 ele disse: e ele disse: tudo está bem. O meu Senhor me enviou dizendo: eis que agora mesmo vieram a mim o monte de Efraim. Do monte de Efraim 2 moços dos filhos dos profetas. Veja bem que emaranhado. Dá-lhes agora, rogo-te, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E Naamã disse: sê contente, ou seja, fica tranquilo. Toma, além das vestes, 2 talentos. E instituiu com ele, amarrou 2 talentos, insistiu, deu a ele talentos de prata, 2 sacos com 2 mudas de veste, e as deitou sobre 2 servos, e eles as carregaram adiante dele. Ou seja, era muita coisa, só não era tempo. Vamos de pé? Não precipite teu coração. Não precipite o teu coração. O final de Geazi foi muito triste, porque na verdade ele deixou que as emoções dele falassem mais alto do que
o que ele sabia sobre Deus. Diga todas as manhãs neste país: o meu Deus é o Senhor dos exércitos, não é mamon. Rejeita do teu coração esse delírio, irmão, porque aqui nós deliramos. Eu vou falar nós, porque eu nunca fui de delirar não. Eu sempre fui meio pé no chão. Eu vou falar a verdade. Eu sempre fui pé no chão. Enquanto o povo estava comprando sapato de 1.000, eu estava aí, ó, no Goodwill, irmão. Goodwill. Tranquila. Ia para o mesmo lugar, comia a mesma comida. Mas não delira não. Porque o profano nunca vai ser santo. Não deixe com que Satanás trabalhe as suas emoções. Não deixe com que ele faça o seu pior defeito como se fosse o seu nome. Não, você tem qualidades em Deus. Temos fraquezas? Temos. Demais. Mais do que gostaríamos de ter. Mas não deixe que Satanás use elas contra você. A ansiedade de Geazi fez com que ele recebesse o pior, ao invés de receber o melhor. Você quer receber o melhor de Deus? Entrega as suas emoções para Deus. Entrega as suas emoções para Deus. Eu passava horas e horas de joelho orando e chorando, horas e horas, e falava: Deus, não me deixe voltar, porque o Senhor não irá comigo, e eu não estou conseguindo me controlar. Eu quero ir embora desse lugar. Não deixe que as suas emoções fale ao seu ouvido aquilo que não foi Deus que falou. Levanta as suas mãos. Deus, em nome de Jesus, controle a emoção da tua filha. Consola, Senhor, a alma. Consola o fundo da alma, Senhor. Aquele que está lá escondido, o grito da madrugada, o grito, Senhor, limpando aquela casa, limpando aqueles banheiros, sendo, Senhor, muitas vezes humilhada por aquela outra que está com ela. Deus, em nome de Jesus, cobre a tua filha com teu sangue. Esconde ela, Senhor, como o Senhor me escondeu muitas vezes de mim mesma. Deus, governa as emoções das tuas filhas, Senhor, como o Senhor governou muitas vezes as minhas emoções. Deus, nos faça entender quem é o Senhor, qual é a tua voz e o que o Senhor quer falar. Deus, tira a confusão dos ouvidos. Ai, não é nosso Deus, o nosso Senhor é o Deus de toda a terra, o dono do ouro e da prata, o Deus que nos trouxe para este país, e é o Senhor que governa sobre nós. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, que governa sobre a terra, sobre as nações e sobre o teu povo. O Senhor fará chegar, o Senhor vai abrir a porta, e o Senhor vai fechar os olhos daqueles que podem te fazer o mal. O Senhor abrirá os olhos daqueles que podem te fazer o bem. Bendito seja o Senhor, bendito seja Deus que me trouxe até aqui, e é o mesmo Senhor que vai conduzir este povo. Tira a ansiedade do nosso coração. Tira, Senhor, tira as emoções, Senhor, que está nos confundindo. Ah, Senhor, não nos deixe como Geazi. Não nos deixe, Senhor, precipitarmos e negociarmos o santo com o profano. Ai, machou e andar na sumi andarai. Eu creio que o Senhor vai cuidar deste homem como o Senhor tem cuidado do meu marido. Senhor, eu quero que o Senhor faça por eles aquilo que o Senhor fez por mim. Senhor, abre uma porta para esse povo ter um documento. Quantas noites de sono
Quantas lágrimas, Senhor. Ah, mas o Senhor pode, o Senhor fez por mim. O Senhor pode, Senhor. Eu sei que o Senhor tem uma porta e na tua mão está uma caneta. E o Senhor tem poder para determinar a terra. E o Senhor pode fazer como o Senhor fez por mim. O Senhor é o Deus de toda a terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu não merecia e a sua misericórdia me alcançou. Alcança o teu povo, Jesus. Tira essa tristeza, tira esse peso, tira essa humilhação, Senhor. Ai, baixou e andará, sumi andarai. O Senhor pode encher, 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 encher de alegria, encher de paz, encher de direção. O Senhor pode fazê-los entender a sua voz, como o Senhor me ensinou a entender. Faça eles verem, Senhor, aquilo que os olhos humanos não podem ver. Maiai, andonassumi andarai. Em o nome de Jesus. Receba em nome de Jesus aquilo que você mais precisa, não aquilo que você mais quer. Porque se eu tivesse ganhado o que eu mais queria, eu estaria no Brasil e perdido o meu green card. O que você precisa, o Senhor vai te dar. O que você precisa, que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história, vai mudar a história da sua família, da sua geração. Eu era uma missionária que vivia de porta em porta pedindo dinheiro para o povo para ajudar criança e velhinho. A minha vida foi pedir para abençoar o povo. Talvez seja por isso que eu não consigo comprar um sapato de $1000. Mas hoje eu sou a resposta do povo. Eles oram lá e eu deposito aqui. Eu não preciso pedir mais para ninguém. Eu sou a resposta do povo. E eu não sabia o que Deus queria fazer. Eu não entendia o grande de Deus na minha vida. 20 anos pedindo para o povo e hoje eu sou a resposta do povo. Deixa Deus trabalhar. Ele sabe o que faz. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Deus abençoe o pastor. No nome de Jesus.